E querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Nós pedimos ao Senhor, pelas Tuas infinitas misericórdias, que o Senhor fale aos nossos entendimentos e aos nossos corações. E, acima de tudo, pedimos que toda honra, toda glória, todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus, amém e amém. Hoje pela manhã estávamos aqui falando sobre a busca de avivamento, sobre o fluir no Espírito Santo, que a Bíblia mesmo nos diz, e assim disse Jesus: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E nos reportamos aquilo que se encontra em Gênesis, quando Deus havia abençoado a Isaac de uma maneira sobrenatural, que em meio à seca, em meio às dificuldades, Isaac, por ordem divina, semeia a terra e colhe a 100 por 1, lembrando-nos da parábola que nos diz que a boa semente é lançada, caindo em bom solo, produz a 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1. E produzimos a 100 por 1 quando Deus nos abençoa sobremaneira. E nos diz a palavra que Isaac foi tão enriquecido, foi tão abençoado, que causou a perseguição da parte dos filisteus, Abimeleque e os seus. E assim, Isaac parte. E Isaac tem uma necessidade, e que nós deveríamos buscar o avivamento, buscar o Espírito Santo, ir ao Senhor, como o Senhor Jesus disse no mesmo texto: aquele que tem sede, venha a mim e beba. E como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele falava com respeito ao Espírito Santo que haveria de vir. E diz: e buscou Isaac as fontes, os poços de seu pai Abraão. E nisso nós falamos sobre a busca do Espírito Santo, apenas uma pequena retrospectiva, que devemos ir aos poços de Abraão. Muitos têm buscado novos poços, mas existe um poço certo de que há água, o poço de Abraão. E o poço de Abraão é história já vivida, é o poço já experimentado. É seguirmos os mesmos passos que outros homens e mulheres de Deus fizeram, a abrir os seus poços, a abrir as suas fontes, para que pudessem ter o derramamento do Espírito Santo em suas vidas e a partir de suas vidas para tantas pessoas. Infelizmente, muitas vezes a igreja está buscando outros poços, está buscando poços que não são poços certos de que se encontrará água. E diz: e dali ele abriu e era uma fonte de água. Fonte de água é expressão para água viva. Se num deserto, se numa realidade de seca, você não tiver água, tudo que você tiver será em vão. Porque você perderá tudo. Você perderá sua colheita, você perderá seu gado, você perderá a sua riqueza. O que você mais necessita num deserto não é de dinheiro, não é de riqueza. O que você mais necessita num deserto é de água.
O que você mais necessita nesta vida é do Espírito Santo. E é neste empenho que nós devemos buscar o Espírito Santo, como a Bíblia mesmo diz, como a corça suspira pelas águas numa região deserta, assim a minha alma tem sede de ti. Que tenhamos sede, e aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quando vivemos o Evangelho, entramos numa dimensão extraordinária que se chama a dimensão do sobrenatural, aonde milagres acontecem. O ministério de Jesus foi um ministério marcado por milagres. Ressuscitou mortos, curou tantos enfermos, libertou tantos leprosos. De uma feita, 10 leprosos foram limpos de uma vez. Ressuscitou a Lázaro. E eu gostei do que eu ouvi, uma palavra de T.D. Jakes, que diz, ainda bem que Jesus chamou por Lázaro. Porque imagine Jesus, com todo o poder e autoridade, num cemitério, dizendo apenas, saia para fora. Meus irmãos, isso seria algo confuso. Morto se esbarraria com morto, dizendo, não, é minha vez, é minha vez, é minha vez. Ele está me chamando, mas ainda bem que ele chamou pelo nome, ele chamou Lázaro. Há milagres que têm nome. Há milagres que vão a uma pessoa específica. E eu aqui oro ao Senhor que nessa noite haja um milagre com o teu nome. Haja um milagre com o teu nome, que o Senhor te chame. Mas de todos os milagres que Jesus fez, houve um milagre que a Bíblia nos fala que no meio da tempestade, os discípulos fraquejaram no meio da tempestade, eles tiveram medo. Não julguemos aos discípulos, pois é fácil olharmos ao longe e dizermos, como tem medo estando Jesus com ele. Mas a Bíblia diz, eles assim agiram por um motivo, porque não entenderam o milagre da multiplicação dos pães. Milagres têm que ser mais do que vividos ou vivenciados. Milagres têm que ser entendidos. Quando você entende o milagre passa de, e não entenda que isto é algo pouco, mas passa de ser apenas um ato sobrenatural para ser um ensino eterno. E é o que nós desejamos, é ter um ensino eterno. Quando Jesus operou aquele milagre maravilhoso, aqui no livro do Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 14, no versículo de número 21, encontramos. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Apenas esse versículo. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Naqueles dias, porque o que antecedeu o milagre não foi um dia, não foi um culto, foram dias. O Evangelho de João nos informa que aquelas pessoas estavam há 3 dias no deserto. O deserto, a própria palavra já o diz, não é um lugar onde pensaríamos em encontrar multidões.
O deserto não é um lugar propício para isto. Mas havia uma característica naquele deserto. Note, 3 dias. E em 3 dias eles tiveram fome. Mas eles não tiveram sede. Porque aquele lugar, naquela região desértica de Israel, é um lugar cercado por fontes. Por fontes. De modo que eles puderam saciar sua sede. Pela manhã nós falamos de saciar a sede, mas ainda há de se saciar outra necessidade, a manutenção da vida. Há de se saciar a fome. E temos que compreender que uma coisa é beber, e desculpe o óbvio, outra coisa é comer. Jesus diz, eu tenho compaixão com esta gente, que há 3 dias me ouvem. Eles não vieram à busca de um milagre. Aquela multidão veio à busca de uma palavra. Veio à busca de ouvir palavras de Jesus. E eles saíram de lá, fartos, cheios, repletos, plenamente atendidos da palavra de Jesus e fartos, alimentados pelo pão, que a Bíblia diz que não apenas se multiplicou, mas sobejou. A palavra sobejar significa sobrar abundantemente, sobrar de forma extraordinária. O pouco não se fez apenas muito, o pouco se fez excessivamente muito. E com Deus, o pouco se torna extraordinariamente demais. E eu oro a Deus para que em nossas vidas o pouco que existe se torne extraordinariamente demais. Para que nós também possamos obedecer a Cristo, que disse aos seus discípulos, dai vós mesmos a eles de comer. Porque os discípulos haviam chegado perto de Cristo e dito, Senhor, despede o povo, para que, indo pelo caminho, comprem para si algo. E Jesus disse, não, eu tenho preocupação com eles, porque eu não quero que, indo pelo caminho, desmaiem ou desfaleçam. Deixe-me dizer uma coisa, o Senhor não deixa você ir embora sem o milagre que te sustenta. O milagre que não permitirá que você caia, que você desfaleça. Ele tem um milagre certo para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. A Deus seja glória por isso. Ele tem um milagre. Isso não nos faltará. Não nos faltará esse alimento que nos manterá de pé e que nos manterá despertos. Não desfaleceremos, nem cairemos, não prostraremos, nem desmaiaremos. Deus há de nos sustentar pelo milagre. Pelo milagre que a minha vida necessita, a tua vida necessita. Dai vós mesmos a eles. Eles estavam preocupados, dizendo, aonde, Senhor, poderemos adquirir? E não temos recursos. Muitos de nós estamos diante do desafio que Deus nos dá, preocupados com o que não temos. Há muitas coisas que eu não tenho, há muitas coisas que você não tem,
Às vezes Deus te pede para ministrar a uma vida que, perdoe-me dizer assim, mas haja paciência. Você já experimentou isso? Óbvio que sim. E que você pode dizer ao Senhor o seguinte: Senhor, eu não tenho paciência. E Deus te diz: dê você mesmo a Ele, mas com um pouco de paciência que eu tenho para justamente com aquela situação, justamente com aquela pessoa. E Deus te diz: vai dar. Nós dizemos: não vai dar. E Deus diz: vai sobrar. E se Deus diz que vai sobrar, pode ter certeza que vai sobrar. Pare de olhar para os seus parcos, para os poucos conteúdos, provisões que temos. O desafio é enorme. Imagine você ouvir a Deus, como tantos outros já ouviram na história, e dizer: vão! Como aqueles modestos homens em Jerusalém ouviram quando Jesus estava sendo assunto aos céus, arrebatado diante deles, elevado na ascensão de Jesus, disse: ide por todo o mundo. Quando Jesus falou para pregarem em Jerusalém, eles disseram: bem, não é um lugar dos que nos querem tanto, mas pelo menos está perto. Quando disse: e pela Judeia, melhorou o Senhor, porque Galileia está do lado, Judeia já é um pouco melhor, estamos aqui. Samaria. E eles falam: puxa, Senhor, Samaria? Nem eu gosto deles, nem eles gostam de mim. E aí Jesus diz: até os confins da terra. Mas, Senhor, o Senhor está exagerando, como é que a gente vai chegar lá? Se aqueles homens tivessem olhado para as condições deles, para o que Deus estava falando, eu me lembro, deixe-me dar um pequeno testemunho. Eu estava numa ministração a pastores, na cidade de Taubaté, há muitos anos. E havia um jovem pastor, e eu era jovem também na época, agora já não sou tão jovem, e acho que ele também não, óbvio, que estava ali, no meio de todos eles, vestido de uma maneira toda especial, para mim até mesmo um pouco diferente do meu gosto de ser. Sabe esses sapatos tipo couro de crocodilo, de cobra, lá sei o quê, esses sapatos diferentes, bicudos, esses sapatos que fazem assim, dão uma volta, parece que você está olhando para o mundo das 1001 noites, esses sapatos diferentes, uma camisa bem espalhafatosa, um terno, um blazer ainda mais espalhafatoso, que demonstrava bem o gosto dele. Ele tinha um gosto único, era a maneira de dizer. E nós estávamos orando pelos pastores, porque fui o pregador, estávamos orando, e Deus me toma numa palavra profética. Disse: prepare-se, porque você vai a todas as nações, e especialmente eu te levarei à Europa, e você pregará na Europa, em diversas igrejas, em diversos lugares. Todo mundo me olhou assim, e me olharam tão forte, que eu também me olhei assim. Você sabe que quando te olham de um jeito, você acaba também dizendo: o que eu fiz, não é? E naquele momento, ele veio me contar a história dele. Ex-criminoso, morreu, ressuscitou, uma coisa assim de doido. E ele disse: pastor, eu creio em sua palavra, o problema é que eu não tenho
Nem como sair, eu tenho ficha suja. Ficha suja. Eu disse, olha, eu não tenho ideia de como é que Deus vai te levar. Mas que Deus vai te levar, Deus vai te levar. E o problema agora não é mais meu. O problema é de Deus. Se não acontecer, o problema é meu. Se acontecer, a glória é de Deus. E eu falei assim com ele, passado um tempo, meu amigo de Taubaté, apóstolo Welly Sierra, do Ministério Sonho de Deus, um grande amigo nosso, veio falar, você se lembra de fulano? Ele foi viajar com Paulo Ventura agora. Ah, sim, para onde eles foram? Ele foi para o Canadá. Ele falou, para o Canadá? Ele falou, foi para o Canadá. E Paulo Ventura estava ali no meio da imigração, né? Cumprindo todas as exigências. Isso já faz tempo. E ele simplesmente apresenta o passaporte e diz, ele estava com o passaporte? Estava. E ele passa direto. Não lhe pedem nada. Sabe por quê? Eu disse, por quê? Ele ganhou, ninguém entende como, um passaporte diplomático. O homem passa por tudo que é lugar. Ninguém entende. Alguma autoridade, disse, você tem que ter um passaporte diplomático. E hoje, ele tem a sua ficha limpa, não sei como. E ele prega por toda a Europa, especialmente pela Bélgica. Logo aonde? Aonde? Um brasileirinho, pequenininho, moreninho, bem brasileiro. Para os europeus, eu imagino até mesmo um pouco esquisitinho. E Deus o está levando por todo o mundo. Porque quando você olha para você mesmo, quando você olha para as suas limitações, quando você olha para o que você não tem, você se preocupa. Mas olhe para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E Ele que fez em nós tanto querer, Ele também efetuará o realizar. É Ele quem opera tudo em todos, visando um fim proveitoso. Mas de tudo isso que estamos falando, e não quero me alongar mais, que é maravilhoso o texto, e nos falta tempo até para vermos detalhes extraordinários do texto, em que Cristo manda todos se assentarem, em que Cristo reparte os pães, em que os pães se multiplicam de uma forma que nem mesmo podemos entender ao certo como foi o processo, em que há abundância no meio do milagre da multiplicação. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E você dirá, que importância tem isso? Se está na Bíblia, é porque é importante. Mulheres e crianças não eram contados. Só homens eram contados. O valor que hoje nós damos, o valor à mulher, o valor à criança, e glória a Deus por isto, naqueles dias não se dava o mesmo valor. Mulheres não eram valorizadas, crianças eram até desprezadas. Não entenda que não eram amadas. Não havia o mesmo valor. O valor era dado muito ao homem. Era algo cultural daquela época e foi registrada nessa expressão. Mas você que frequentou, espero que tenha frequentado, e se não frequentou, faça os seus filhos frequentarem a escola bíblica dominical. Vai se lembrar das aulas, eu, por exemplo, vou me lembrar das aulas de um método muito antigo que até hoje os missionários usam por aí, que era o famoso flanelógrafo. E falando assim, a pessoa diz, que equipamento é este?
não é? É mais uma realidade que o tempo passa. E você deve se lembrar que quando a professora da escola bíblica dominical nos dava as aulas e colocava ali Jesus e colocava ali as multidões, parece que eu estou vendo a tia Flora, minha tia, dando essas aulas, que ela era excelente com flanelógrafo e era excelente contadora de histórias. E você de repente verá e diz assim, e veio um menino. Meus irmãos, como eu gosto disso. Veio um menino. Na Bíblia, revista e atualizada, para poder chocar menos, acho que traduziram um rapaz. Mas se você pega na versão inglesa, está escrito boy. Um menino. Veio um menino. Veio alguém que ninguém contou. Veio alguém que era insignificante. Mas o que este alguém tinha era o ponto de partida da onde o milagre aconteceria para atender a toda aquela multidão. 5 pães e 2 peixinhos por alguém talvez desprezado. A própria forma de André falar, está aí um menino. O que vocês têm? Bem, está aí um menino. Que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto? Para tamanha multidão. Interessante que o menino tinha tão pouco. Era pouco para ele, era muito pouco para a multidão, mas ele veio dar. Jesus estava falando aos seus discípulos, dai vós mesmos, e um menino veio dar. Uma pessoa vista como insignificante. Nós, às vezes, podemos estar sendo vistos diante do desafio. Somos uns que nem merecem ser contados. Não estamos entre aqueles, não estamos entre os que têm importância. Não temos a mesma importância, não temos a mesma significância, não temos a relevância. Mas Deus está olhando para nós. E é o insignificante, o irrelevante, que Deus vai usar. O que Ele tem, que olha o irrelevante, e o que Ele tem, como se relevância nenhuma tivesse diante do desafio. E Jesus ali, eu poderia até, palavras minhas, não de Jesus, vocês não entendem. Ele tem o que todo mundo precisa, o que ele tem, e com a ação sobrenatural de Deus, vai sobrar. Vai se manifestar. Hoje aqui, nós vamos consagrar 2 casais ao ministério, Murilo e Cláudia, ao ministério pastoral, na área de intercessão, serão nossos pastores da intercessão. Deus tem colocado no meu coração como é necessário. Usarei uma palavra que não é a mais correta, mas nos especializarmos. Às vezes nós queremos ser pau para toda obra e acabamos sendo pau para obra nenhuma. Então, nós temos que estar assim dedicados. A Bíblia diz, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. E Deus também tem nos impressionado com a vida de Marcelo e Débora, sendo pastores da juventude, atendendo aos jovens, aos adolescentes, para que possamos ver a manifestação de Deus em tudo isso. E a Bíblia diz que Deus escolheu
E o que Deus escolheu? Escolheu as coisas fracas ou débeis. Escolheu as coisas loucas. E escolheu as coisas que não são. Escolheu os desprezados. Escolheu os imerecidos, aqueles que não recebem méritos. Escolheu os irrelevantes. Escolheu os humilhados. Escolheu os lançados de lado, os abandonados, os esquecidos, os que não são contados. Naquele dia, quem tinha para dar era um que não fora contado. Eram 5.000 homens, fora mulheres, e por último, crianças. E a minha lição, que eu aprendi quando criança, na escola bíblica dominical, no flanelógrafo, que eu vi aquele menininho, eu nunca na minha vida fiquei pensando, meu Deus, Deus escolheu um que não foi contado. Ele não merecia nem um número que fora, mas foi ele que Deus escolheu. E se Deus te escolheu, você pode ser irrelevante para o mundo inteiro, mas você é relevante para Deus e para a sua obra. Você é relevante para o milagre. Você é relevante para o milagre. Então, da próxima vez que você se encontrar e se sentir assim, deixado de lado, não se sinta mais de lado. Você é relevante para Deus. Eu imagino os olhos do Pai caindo sobre aquele menino, sobre aquele jovem. Ele tinha o que o milagre precisava para acontecer. Ele tinha pouco. Mas sabe de uma coisa? Era o único que tinha. Tinha pouco. E o que é isto para tamanha multidão? Sim, não era nada, mas era mais do que os homens tinham. Era mais do que os apóstolos tinham. Era mais do que todos que ali estavam tinham. Ele tinha 5 pães e 2, e não diz nem peixes, diz peixinhos. Peixinhos. Se nota que não era conversa de pescador. Embora André fosse pescador, não era conversa de pescador, porque pescador tem a tendência de aumentar o peixe. E ele diz peixinhos. Até mesmo desprezando o peixe. Peixinhos. Podem desprezar o que você tem, mas é o que você tem que fará a diferença. Não é o que você não tem, é o que você tem. Não se preocupe com o que você não tem. Eu digo que no reino de Deus, uma vida de fé não se preocupa, se ocupa. Ocupe-se, comece a distribuir e o milagre vai acontecer. Amém? Talvez você que nos ouça pela live esteja hoje dizendo assim, eu queria tanto, você não sabe da fome, dos apetites que eu sofro. Eu quero dizer que há um pão do céu para saciar a sua fome, e ele se chama Jesus Cristo.
E você pode tomá-lo hoje como seu Senhor e seu Salvador, aceitando, simplesmente dizendo: Senhor, eu aceito a Tua palavra, eu aceito a Tua pessoa, eu aceito a Tua presença. Senhor nosso Deus, em primeiro lugar eu quero orar, pedindo ao Senhor que, se algum coração tem se aberto hoje para Jesus Cristo, para que o Senhor entre e possa saciar a sua fome, assim como a sua sede, pois a verdadeira comida e a verdadeira bebida é fazer a vontade do Pai. Que hoje o Senhor entre nesta vida e abençoe a esta vida e a esta casa, no nome de Jesus Cristo. Agora eu quero orar por todos nós. Talvez você se sinta como um sem importância. Às vezes, há tantos notáveis, há tantos famosos, há tantos grandes, e você se sente pequeno. Pequeno como aquele menino, pequeno como aquela criança. Você olha para o que você tem e é tão modesto, é tão pequeno, mas existe uma necessidade enorme que será atendida por Jesus Cristo, usando a você e ao que você tem. E então eu quero te convidar a ter a postura daquele menino. Eis-me aqui, Senhor. Eis o pouco que eu tenho. Eis o que eu sou, uma criança, um menino. Eis o que eu tenho. 5 pães, 2 peixinhos. É tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho. Isso será mais que o suficiente. Os homens te dizem: o que é isto? Desprezam o que você é, o que você tem. Mas Jesus, Ele recebe o que você tem e transforma o que você tem em mais do que os homens precisam receber. Senhor Jesus, eu quero orar por todos nós, como nos sentimos às vezes humilhados, como nos sentimos às vezes rechaçados, como nos sentimos às vezes, Senhor, desmerecidos, como nos sentimos tão pequenos, até mesmo inferiorizados. Mas hoje, ó Deus, chegamos ao Senhor como somos, um menino. E se não fores como uma criança, jamais podereis entrar no reino dos céus. Então, Senhor, nos entregamos e entregamos o pouco que temos para que se torne o extraordinariamente muito em Deus. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Amém?